Ocupo essa tribuna mais uma vez para falar sobre a crise aí em curso, 9º dia da paralisação nacional dos caminhoneiros autônomos. E mais uma vez quero aqui, senhor presidente, dizer que a política de preços adotada pelo governo Temer, pela gestão de Pedro Parente à frente da Petrobras, essa política insustentável e irresponsável, ela não desprezou somente a realidade do transporte de cargas em nosso país, onde aproximadamente 60% da carga transportada depende de caminhões. Ela desprezou também, foi a realidade de milhões de brasileiros e brasileiras. E por que eu digo isso? Porque nós estamos vendo aí a tragédia social, com a ruptura democrática que se inicia com o golpe de Estado em 2016. Hoje, como consequência da recessão econômica, que o governo, inclusive, ainda insiste em afirmar que está superada, 4,6 milhões de pessoas desistiram de procurar emprego. E desistiram por quê? Porque simplesmente perderam a esperança. Não tem expectativa de encontrar. Entre 2015 e 2017, o número de brasileiros em situação de extrema pobreza praticamente dobrou, saltando de quanto? De 6,5 milhões para 12 milhões. 717 mil empregos, vou repetir, em 4 meses são 717 mil empregos com carteira de trabalho assinada que foram destruídos no nosso país. E o número de brasileiros desempregados saltou de 11,4 milhões para 13,7 milhões no mesmo período. Portanto, essa é a realidade, nua e crua. Essa é a tragédia social derivada do processo de ruptura democrática e do programa da coalizão golpista para o Brasil. E o que é que faz o governo Temer, o Parente? O mesmo Parente da época do apagão de FHC, agora é o Parente da época do apagão dos combustíveis. Pois o que é que essa dupla faz? Simplesmente vincula a política de preços da Petrobras à variação do preço do petróleo no mercado internacional, promoveram nada mais, nada menos do que 229 reajustes no preço do diesel, 225 reajustes no preço da gasolina e, em apenas um ano, fez o preço do gás de cozinha explodir nas refinarias em um aumento de 70%. Qual a consequência disso? Está aí. As famílias dos desempregados, as famílias dos desalentados, mais de 1 milhão de famílias brasileiras obrigadas a substituir o gás de cozinha pela lenha ou pelo carvão. Qual a consequência disso? A paralisação dos caminhoneiros, a crise do abastecimento e a redução das frotas de ônibus em diversas cidades brasileiras. Mas, para além, senhor presidente, dessas consequências, nós também precisamos denunciar os motivos que estão na origem desta política de preços absurda da Petrobras. E os motivos são os mais repugnantes, os mais irresponsáveis e criminosos possíveis. O que nós estamos testemunhando é um processo gradual de privatização, não apenas da gestão da Petrobras, mas do patrimônio do povo brasileiro. Quem administra a Petrobras hoje, quem é? Não é um governo eleito, um governo soberano eleito pelo povo, é o mercado. A política de preços adotada em julho de 2017 não atende às necessidades do povo brasileiro. Por quê? Porque se voltou para atender aos interesses econômicos dos acionistas, aos interesses das multinacionais do petróleo, que conquistam uma fração do mercado que antes
era atendida pela Petrobras e por nossas próprias refinarias. Essa política de preço também é resultado de uma decisão absurda da Petrobras, já denunciada várias vezes aqui nessa tribuna. Reduzir a carga de nossa refinaria para exportar petróleo cru e importar derivados com elevado valor agregado, quando poderíamos produzir os derivados como gasolina, diesel, em nosso próprio país e, com isso, senadora Vanessa, reduzindo o custo desses combustíveis. Mas como se não fosse suficiente, senadora Vanessa, a redução da carga de nossas refinarias, que possui hoje capacidade de refino ociosa, o que essa quadrilha que tomou de assalto o poder, através daquele impeachment fraudulento, está fazendo nesse momento? Vendendo a Petrobras. Anunciar a venda de 4 refinarias. Presidente Getúlio Vargas, no Paraná, Abreu e Lima, em Pernambuco, na Bahia, a Landulfo Alves, e Alberto, lá no Rio Grande do Sul. Essas 4 refinarias correspondem a 37% da capacidade de refino do país. Portanto, eles estão vendendo essas 4 refinarias a um preço aproximadamente de 40 bilhões de reais. Uma atitude, uma política entreguista, privatista, na contramão da política implementada nos governos Lula e Dilma, que buscava exatamente, claro, a nossa autossuficiência na produção de petróleo e também na produção de derivados. De acordo com a EPET, que é a Associação dos Engenheiros da Petrobras, o mercado estima que a Petrobras deve arrecadar 10,7 bilhões de dólares com a privatização das 4 refinarias. Aliás, aqui, corrigindo, segundo a Associação dos Engenheiros da Petrobras, sabe quanto é que a Petrobras deve arrecadar com a venda dessas 4 refinarias, senador Assis? Cerca de 10 bilhões. E, ao mesmo tempo... É o valor que querem que o povo pague. É o valor que querem que o povo pague para diminuir em 46 centavos o valor do óleo diesel. Agora, veja bem, 4 refinarias que eles estão à venda, um preço aproximado de 10,7 bilhões. Enquanto isso, o que foi que nós vimos agora recentemente? O governo presenteou as multinacionais do petróleo com benesses tributária da ordem de 40 bilhões de reais por ano, ou de 1 trilhão em 25 anos. Isso não é uma privatização, gente, isso é uma doação. Isso é exatamente uma entrega. Isso é um crime de lesa pátria. Volto aqui a repetir. Essas 4 refinarias que a Petrobras deve arrecadar 10,7 bilhões de dólares com a privatização das 4 refinarias, o que daria um valor aproximadamente de 40 bilhões. Enquanto isso, simplesmente, a Petrobras isentou as multinacionais do petróleo com aquelas benesses tributárias, 40 bilhões de reais por ano, o Estado brasileiro está abrindo mão. 1 trilhão, a chamada MP do trilhão. Então, isso não é nem privatização, senador Paulo Rocha, isso é entrega, isso é doação, né? Isso é um crime, portanto, de lesa pátria. É por isso, senhor presidente, que eu quero aqui aplaudir, sim, a iniciativa corajosa da Federação Única dos Petroleiros, que estão chamando uma paralisação de advertência de 72 horas, que deve começar exatamente a partir desta quarta-feira. E os petroleiros do Brasil não estão chamando essa paralisação de advertência por melhoria salarial, não, senador Assis. Eles estão chamando essa paralisação de advertência em defesa exatamente da Petrobras do Brasil. Por quê? Porque eles conclamam a sociedade brasileira para que nós não temos o direito, de maneira nenhuma, de ficar testemunhando essa privatização gradual da Petrobras, que é um dos maiores patrimônios do povo brasileiro, e calados. É por isso que nosso papel é aqui, enquanto senadora da República, subir essa tribuna e fazer coro, está entendendo? E se somar à luta patriótica dos petroleiros e petroleiras do nosso Brasil. O que é que eles estão exatamente pedindo nesse exato momento? Eles estão pedindo, inclusive, a saída do Pedro Parente
e eles estão exigindo, senadora Vanessa, eles estão pedindo a mudança imediata da política de preços da Petrobras, a demissão de Pedro Parente da presidência da estatal, a defesa da Petrobras e dos seus ativos contra a privatização e, claro, também aqui conclamando a luta pela garantia da realização de eleições livres e democráticas. Agora, na pauta do Dia Nacional de Luta dos petroleiros e petroleiras, que também estão se somando. Senadora, o assunto é importante, mas os senadores estão me pedindo tempo. Pois bem, essa paralisação de advertência convocada pela Federação Única dos Petroleiros em defesa da Petrobras, e na pauta dessa luta está exatamente a redução, não é só do preço do óleo diesel, mas da gasolina, do gás de cozinha. A essa luta também está se somando a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo. E, por fim, senadora Vanessa, dizer aqui da minha frustração e da minha revolta. O ministro da Fazenda hoje aqui esteve na Comissão de Assuntos Econômicos, muito educado, etc., mas inaceitável, quando indagado lá sobre que medidas o governo iria adotar para responder à questão do botijão do gás de cozinha, do preço absurdo da gasolina, simplesmente o ministro ficou calado, senador João, e disse que nesse momento estão discutindo, senador João, e disse que nesse exato momento estão discutindo somente a questão da redução do óleo diesel. E às custas de quê, senador João? De sacrificar cada vez mais a população brasileira. A redução, as medidas para atender os caminhoneiros, cuja luta é justa, requer um custo de 9 bilhões e meio. E sabe de onde é que eles querem tirar? Exatamente do Orçamento Geral da União. Eles querem transferir, inclusive, a solução dessa crise, que não foi criada pelos estados e pelos municípios, foi criada pela União, eles querem transferir para os estados e municípios, inclusive querendo agora fazer desoneração tributária, mexendo na questão das alíquotas do ICMS. Nós não podemos deixar que isso aqui prospere, senador Assis. Nós temos responsabilidade. Isso aqui é a casa para defender os estados brasileiros. Mexer na questão das alíquotas do ICMS é quebrar os estados. E olha a situação. E olha a situação que esses estados, inclusive, já se encontram. Eu disse aqui, senador Assis, que se for mexer na alíquota do ICMS, reduzir para 18%, sabe quanto é que o Rio Grande do Norte vai perder com isso? 38 milhões mês, 500 milhões por ano. Isso é inaceitável, considerando exatamente a dificuldade que já passam os estados. Então, senhor presidente, volto aqui a insistir. O caminho que o governo tem que adotar é rever essa política suicida de cobranças dos combustíveis da Petrobras. E nós não queremos medidas para reduzir só a questão do diesel, não, do gás de cozinha e da gasolina.